Imagine vencer um torneio nacional de luta com um prêmio tão absurdo que pode realizar qualquer desejo do mundo. E então descobrir que o torneio nunca teve nada a ver com o prêmio. Era uma rede lançada sobre o planeta inteiro para encontrar um garoto específico, e o garoto é você. Então por que deuses armariam uma competição de artes marciais colegial só para atrair um adolescente alegre que luta por diversão? Por que esse garoto comum se recupera de ferimentos que deveriam matá-lo, aprende técnicas que nunca lhe ensinaram, assusta seres muito mais velhos e fortes que qualquer humano? Alguém selou algo dentro dele há muito tempo. Ao fim deste recap, você saberá exatamente o que Jim Mori é, e não é um colegial. Este é The God of High School. Vou te guiar por toda a história, ou por toda a história, do começo ao fim. Vamos lá. It was on this by... Começa, como raramente acontece nessas histórias, com um garoto que simplesmente ama lutar. Jim Mori é um colegial coreano e prodígio do Taekwondo, implacavelmente alegre, monstruosamente forte, quase sem maldade. Ele arruma brigas como outros garotos escolhem hobbies, sorrindo o tempo todo, tratando cada oponente como um presente. Vive com o avô que o treinou e tem a confiança inabalável de quem genuinamente nunca perdeu. Então vem o convite, um torneio chamado The God of High School, GOH, aberto a lutadores do país inteiro com um prêmio que parece erro de impressão. O vencedor ganha qualquer coisa que quiser. Qualquer desejo, sem letra miúda, uma briga transmitida nacionalmente com uma recompensa saída de um conto de fadas. Mori não liga para o desejo, ele entra porque o torneio promete a única coisa que ele realmente quer: gente mais forte para lutar. Mas quase por acaso, ele reúne os dois companheiros que vão carregar a história inteira ao lado dele. O primeiro é Han Dai-wi, sério, disciplinado, um lutador de karatê com uma motivação mortalmente séria. Ele luta pelo dinheiro do prêmio para salvar um amigo com doença terminal e não tem paciência para o sorriso bobo de Mori. A segunda é Yumira, última herdeira de um estilo de esgrima quase extinto que jurou encontrar um marido digno para dar continuidade à espada da família. Um voto que ela declara com tanta sinceridade que vira uma das piadas recorrentes da série. 3 adolescentes, 3 razões completamente diferentes, um torneio. Esse é o show que achamos estar assistindo. Um torneio de luta com um prêmio generoso. Lembre-se dessa moldura confortável, porque a história está prestes a colocar fogo nela. Bom, mas os punhos não são o motivo de essa história funcionar. Veja o que acontece quando a luta deixa de ser justa. Conforme o torneio avança, os combatentes deixam de parecer humanos, invocam armas do nada, manifestam feras espectrais e gigantes armados que lutam ao seu lado, e as lutas iniciais, que pareciam esporte, começam a revelar uma mecânica oculta rodando por baixo do mundo inteiro. Chama-se Sharyok, poder emprestado. Sharyok é o motor de The God of High School e é uma ideia genuinamente inteligente. Um lutador faz um contrato com um espírito, um demônio, uma divindade, um ser do reino além e toma emprestado o poder dessa entidade para o mundo humano. Um lutador toma emprestado um deus do trovão, outro, uma grande serpente, ou um cavaleiro, ou uma figura tirada de mitos e escrituras. Quanto mais forte o ser contratado e mais profundo o vínculo, mais devastador o poder emprestado. Humanos, em outras palavras, lutam como avatares de coisas muito mais antigas e maiores do que eles. E os organizadores do torneio, os homens de terno orquestrando tudo das sombras, observam o Sharyok dos participantes com muita atenção. Porque o GOH nunca foi um show de talentos. É um recrutamento e uma triagem, feitos por uma organização que caça lutadores dignos de uma guerra que o público desconhece. No centro dessa organização está Park Mu-jin, o presidente do torneio, um homem sorridente e indecifrável de imenso poder, que parece saber muito mais sobre Mori do que um estranho deveria. Observa o garoto como um apostador observa uma carta que já sabe estar no baralho, porque aqui está o detalhe que quebra a moldura. Jim Mori não tem Sharyok, não toma emprestado nenhum deus, não contrata nenhum demônio.
E mesmo assim, ele continua vencendo lutadores que tem, continua se levantando, continua evoluindo em pleno combate, copiando movimentos, recuperando-se de ferimentos numa velocidade que faz os homens de terno se inclinarem em suas cadeiras. Ele não empresta poder do além, o poder já está dentro dele, e alguém, em algum lugar, está prestes a vir buscá-lo. Então, o torneio escala e o mundo escala com ele. Mori, Daelwi e Mira avançam, juntos como equipe e individualmente como monstros, por chaves cada vez mais brutais. Daelwi, que começou como o cético disciplinado, paga um preço selvagem cedo, perdendo um olho em um dos confrontos que definem o torneio e se reconstruindo em torno de habilidade fundamental, não de poder emprestado. Mira afia o estilo moribundo da família contra oponentes que teriam acabado com sua linhagem de vez, e Mori, sorrindo em tudo, continua se aproximando da verdade que ainda não sabe carregar. Mas enquanto as câmeras apontam para o ringue, a história real vaza pelas bordas. Existe uma organização global por trás do GOH, e ela tem rivais. Há uma sociedade secreta, agendas ocultas empilhadas sobre agendas ocultas e uma substância e fonte de poder pelas quais várias facções estão dispostas a começar uma guerra. O torneio, descobre-se, é uma frente de um conflito muito maior sobre quem controla o próprio Shariok e sobre a fronteira entre o mundo humano e os reinos acima dele. Esses reinos agora começam a sangrar para dentro. As lutas que antes eram entre colegiais viram lutas contra membros de organizações secretas, contra experimentos monstruosos, contra seres que emprestam deuses. A escala sobe sem parar, de um torneio nacional para um internacional, para um conflito que deixa de fingir ser esporte. E toda vez que o perigo aumenta, algo se agita em Jim Mori. Seus ferimentos fecham mais rápido, seus instintos vão além do que o treino explica. Quando é levado ao limite, quando os que ele decidiu proteger são ameaçados de verdade, uma presença diferente pisca por trás dos olhos alegres, mais antiga, mais fria, imensuravelmente mais poderosa. O garoto insiste que é só um colegial que gosta de lutar. A história discorda em silêncio. Mas o torneio nunca foi o ponto. Veja o que acontece quando a história finalmente revela quem esteve lutando sob um nome emprestado esse tempo todo. A mitologia de The God of High School bebe abertamente de A Jornada ao Oeste, o clássico do rei macaco Sun Wukong, que se rebelou contra o próprio céu, e a grande revelação da série é que o garoto sorridente, invicto e sem Shariok no seu centro não está tomando emprestado o poder do rei macaco. Ele é o rei macaco. Jim Mori, o nome, a vida escolar, a inocência alegre, é um recipiente. Sua verdadeira identidade é Sun Wukong, o grande sábio, senhor dos macacos do Monte Huagua e um dos 9 reis, os seres mais poderosos do reino dos sábios, o nível de existência acima de deuses comuns e do Shariok emprestado. Ele foi selado, escondido, sua memória e força monstruosa trancadas dentro do corpo de um garoto que simplesmente acreditava ser humano. E o homem que o selou, que traiu e escondeu o rei macaco e passou anos vigiando se esse o garoto que o carregava, é Park Mu-jin, também conhecido como Mubong, o presidente do torneio, o homem sorridente que sempre soube qual carta estava no baralho. Essa é a dobradiça sobre a qual a série inteira gira. Cada poder emprestado que vimos, cada lutador invocando um deus do trovão, um demônio ou um santo, é subitamente recontextualizado, porque aqui está um ser que não toma deuses emprestados. Ele comanda o reino de onde eles vêm. O anel original de selamento que uma vez trancou a força de Sun Wukong, o diadema que Buda forçou sobre ele para punir sua rebelião, torna-se imagem central, um garoto com um deus acorrentado dentro do próprio crânio, e a corrente afrouxando. Quando morre, desperta para o que é. Quando o selo se quebra e o colegial alegre lembra ser o rei macaco, a história para de escalar e simplesmente detona. A política humana do torneio vira nota de rodapé. O conflito real é exposto, uma guerra entre o reino dos sábios, o reino celestial e os deuses que o governam, com o rebelde rei macaco no coração dela, exatamente como a velha lenda sempre prometeu. Então quem é Jim Mori, de verdade? Ele é a rebelião contra o céu, vestindo uniforme escolar.
Uma vez quebrado o selo, The God of High School vai totalmente mítico. As lutas deixam a arena e sobem aos reinos dos deuses. Os 9 reis, as divindades do reino celestial, pactos antigos e traições antigas, tudo converge. E o garoto alegre que entrou num torneio por diversão se vê contra o próprio céu, assim como Sun Wukong na história que o inspirou. A premissa absurda: um colegial é secretamente um deus rei que guerreia com o divino. É tratada aqui com compromisso total e funciona pelo mesmo motivo que essas histórias sempre funcionam quando funcionam. Não pulamos a subida. Conhecemos Mori como um garoto sorridente que amava uma boa luta. Vimos ele sangrar por amigos, perder e vencer, se recusar a abandonar Daev e Mira, manter sua decência fundamental em cada escalada. Então, quando o Rei Macaco se desdobra dele em plena potência aterrorizante, não parece trapaça, parece a verdade que nos foi prometida no primeiro capítulo, finalmente chegando. O conflito avança para o confronto final. Mori, agora como Dan Mori, o Rei Macaco desperto, contra Park Mubong, o homem que o selou e o traiu. É o rebelde contra o carcereiro, a lenda contra o homem que tentou apagá-la. A luta não é meramente física, é um acerto de contas com tudo que foi escondido, cada vida que o garoto viveu sem saber o que era, cada deus que tratou os reinos abaixo como tabuleiro de xadrez. E no meio desse acerto final, a história joga sua última carta, a que transforma uma briga de artes marciais em algo mais próximo de escritura. Porque Sun Wukong, na versão mais antiga da lenda, não permanece rebelde para sempre. Ele se torna algo mais. Ele vence. Claro que vence. O Rei Macaco contra o homem que o acorrentou só ia terminar de um jeito. Mas a série guarda sua ideia mais estranha e ambiciosa para o fim. Pergunta para o que serve um ser assim. No movimento final da história, Jin Mori é revelado como mais que o Rei Macaco. Ele é identificado com Maitreya, o Buda futuro, o quinto e último Buda da era atual, aquele profetizado a retornar e restaurar o ensinamento quando a velha ordem tiver decaído. O garoto que gostava de lutar é, na camada mais profunda, uma força destinada a devolver o mundo ao equilíbrio. Terminada a batalha, Mori alcança o Nirvana, o céu além dos céus, onde Xuanzang, o monge da velha lenda que também atingiu esse estado, lhe apresenta uma escolha. Ele pode se tornar um verdadeiro deus, ascender completamente, cortar todos os laços com o mundo humano de onde veio e assumir seu lugar supervisionando toda a criação, trazendo equilíbrio ao universo como espírito do céu para sempre à parte. Ou pode permanecer ligado ao mundo que ama, a Daev, a Mira, a vida bagunçada, comum e mortal de um garoto que só queria boas lutas e bons amigos. É o mesmo dilema que fecha tantas dessas lendas, e a série o trata com sinceridade real. A jornada inteira do Rei Macaco foi uma rebelião contra ser governado pelo céu, e agora o céu lhe oferece um trono nele, ao preço de tudo que o fazia Jin Mori em vez de Sun Wukong. A grandeza da divindade contra o calor pequeno e insubstituível de pertencer a pessoas. O que permanece quando o capítulo final se fecha após 11 anos e mais de 560 capítulos é essa tensão em equilíbrio perfeito. Um Deus que começou como garoto, um rebelde recebendo o céu contra o qual se rebelou. Uma história que começou com a premissa mais descartável imaginável, um torneio colegial de luta. E terminou perguntando se um ser que tocou a verdadeira divindade ainda pode escolher ser humano. Esse é o truque que The God of High School aplica. Se veste como a mais bobinha e divertida história de ação, e então, enquanto você sorri junto com Mori, silenciosamente se torna uma meditação sobre rebelião, sacrifício e o quanto a divindade vale. Ou The God of High School, Shash Gazobeu High School, foi escrito e desenhado por Park Yong-jae e correu na Naver Webtoon de abril de 2011 até a conclusão em novembro de 2022, chegando ao final no capítulo 569 após mais de uma década de serialização semanal. Tornou-se um dos títulos carro-chefe da Naver e um dos webtoons de ação mais reconhecidos internacionalmente,
com uma adaptação animada que levou o Sorriso de Mori a milhões. É, no melhor sentido, uma história que se recusa a permanecer pequena. Se você já quis ver o torneio de luta mais exagerado e ridiculamente divertido imaginável, se revelar aos poucos como uma guerra entre deuses, desenhado com alguns dos painéis de ação mais cinéticos do meio. Este é o que vai mais fundo que qualquer outro. Se este recap te segurou até o fim, se inscreva. Manhwa Recap Vault cobre as histórias que definem o gênero. E The God of High School é onde o webtoon de ação moderno aprendeu a mirar no céu. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.